você, alunos do ensino fundamental do 6º ano. Aqui é o professor Cláudio Silva. Vamos falar um pouco, assunto de geografia muito interessante e espero que vocês se beneficiem dessa aula. Vamos falar um pouco sobre lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos e espaços. Vamos lá! Os lugares e os modos de vida e as interações sociais. Né? O modo de vida das pessoas, ela varia de acordo com o lugar onde elas vivem. Consequentemente, as interações sociais também. Ou seja, o que a gente quer dizer? Que, por exemplo, quem mora em Boa Viagem e quem mora no Pina, talvez tenha uma forma diferenciada de se viverem, né? De se organizarem, né? O ritmo, por exemplo, da vida urbana, ela é bem diferente do ritmo de uma vida, por exemplo, rural. Não é verdade? O que é que a gente pode trazer de diferente entre a vida rural e uma vida urbana? Quando você vai para uma grande cidade, você se depara com vários elementos que são diferentes, que dificilmente você vai encontrar numa vida rural. Numa vida onde a gente tem a urbanização concentrada, nós vamos ter shopping centers, muitas lojas, não é? Vamos ter grandes aglomerados de pessoas, tá certo? E isso muitas vezes é o diferencial de um lugar rural, onde a gente tem poucas residências, não é? Dificilmente a gente tem shoppings e tudo isso é diferente aos nossos olhos. Mas e os outros lugares? Que diferença podemos encontrar entre eles? Apontamos algumas aqui já, né? A gente falou do meio urbano e do meio rural. Onde no meio rural a gente existe características típicas desse meio rural que difere muito da vida do meio urbano. Muito embora hoje em dia a gente sabe que o meio rural tem aspecto que está bastante também desenvolvido, mas que existe algumas diferenças realmente. Então vamos tentar aos poucos, devagarzinho, conseguir ver esse modo de vida e as suas interações sociais, tá certo? Vamos observar interações sociais na cidade, né? As pessoas que vivem em grandes centros urbanos atuam basicamente com atividades econômicas ligadas aos setores secundários. Professor, o que é um setor secundário? O que é isso que quer dizer? Quando eu falo de setor secundário, eu estou falando indústria, certo? E terciário se chama comércio e serviços, não é? Quando a gente vai para um grande centro urbano, para uma cidade, por exemplo, a cidade do Recife, encontramos realmente muitos comércios, né? E serviços sendo oferecidos. Então, a gente chama essa particularidade de economia de serviço terciário ou setores terciários. Quando a gente vai para uma localidade onde a gente encontra muita indústria, e o que é que a gente produz na indústria? O que é que a gente tem em mente quando a gente fala de indústria? A gente tem em mente que é uma grande produção, que é algo que produz muitos, né? Aqui em Pernambuco nós temos também grandes indústrias, tá certo? A esse nome de indústrias, de grandes produções, a gente dá o nome de setores secundário, ok? Entendido aí? Então, secundários, indústrias, terciário, comércios e serviço. Aquele serviço que você pede, por exemplo, para consertar seu aparelho de celular, seu televisor, seu ventilador, então a gente se enquadra aí nesse aspecto de serviço terciário, tá certo? Vamos lá. O ritmo de vida é frenético. O que é o ritmo de vida frenético? É aquele ritmo de vida agitado, né? Do nosso dia a dia, o corre-corre, não é? Se constitui um ritmo de vida acelerado, com jornada extensa de trabalho,
ao predomínio de uma acirrada disputa pelo mercado de trabalho. O que é que a gente está vendo aí nesse início dessa palestra? As interações sociais na cidade, né? Então, dentro da cidade, nós não observamos isso, não é? Esse corre-corre, essa luta, né, em busca de trabalho, essa disputa com o mercado de trabalho que a gente sabe que está muito competitiva, muito competitiva. A competição é grande. Então, vocês, alunos, meus alunos dos sextos anos, que estão aí começando, né? Estão engateando devagarzinho, vocês já devem estar colocando isso na mente de vocês, que mais cedo ou mais tarde vocês vão se deparar com essa concorrência, tá certo? Então é importante agora, nesse sexto ano que vocês estão, vocês terem uma boa base para poder mais adiante se sair bem, tá certo? Então vamos continuar com nossa palestra para a gente ir aprendendo. Interações sociais na cidade. Nas cidades predomina as relações impessoais típicas da característica da sociedade. São interações entre os colegas de trabalho, de um emprego com a empresa, interações entre empresas. Ou seja, o que a gente quer dizer para vocês entenderem? Então, essas interações sociais na cidade, muito embora vocês ainda não estão trabalhando, mas dá para a gente tentar explicar para vocês. É aquelas interações que elas não são, podemos dizer assim, efetiva ao ponto de se comparar de família, né? É aquele dia a dia onde você trabalha ao lado do seu colega, não é? Onde você, depois quando termina aquele expediente de trabalho, você vai para a sua casa, ele vai para a sua, né? Existem essas interações, mas é dentro ali daquele ambiente, né, de empresa, empresarial, tá certo? Quanto maior a cidade, mais impessoais as relações, visto que há uma acirrada disputa empresarial e mercadológica. E aí também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque também não podemos deixar que essa alta competitividade deixe de lado o que a gente tem, né, na nossa cultura, nossa questão da afetividade, né? Então temos que ter o equilíbrio, ser equilibrado, né, nesses setores de trabalho com o nosso relacionamento com o nosso colega dentro do ambiente de trabalho, tá certo, gente? Então, interações sociais na cidade, ela está relacionada com isso aí, não é? Uma pessoa ir para o seu local de trabalho, ter aquela associação, né, com aquelas pessoas dentro daquele âmbito profissional, tá certo? Vamos lá para a gente aprender mais. Ainda sobre interações sociais na cidade, né? Boa parte das cidades cresce sem o devido planejamento. É um ponto muito importante. Por quê? Porque à medida que existe um crescimento populacional, tem que ter também uma organização dentro da cidade. Um planejamento, porque senão vai virar caos a cidade, né? Situações que acarretam inúmeros problemas como desemprego, violência, mendicância, drogas e entre outros, são problemas que podem acontecer se não tiver um suporte necessário para essas pessoas, né? Tais problemas, principalmente a violência, faz com que as interações sociais entre as pessoas que vivem nas cidades tornem-se mais superficiais e individualistas. Ou seja, é aquele pensamento, se eu não estou precisando, né, então eu não vou ajudar, né? Então não podemos ter esse pensamento, né? O pensamento é de ajudar um ao outro, tá certo, gente? Então, buscando fugir da violência, né? Parte da população com maior poder aquisitivo, o que é que ela vai fazer? Se isolar, se separar, e aí entra a indústria, né, da segurança eletrônica, né? Conforme a imagem que está aí, vocês podem observar que tem uma imagem onde tem um produto, não é, que é uma chamada cerca elétrica, e a outra que é toda entrelaçada, a gente chama de um produto
de uma cerca perfurante, né? Então a gente tem duas junção de dois sistemas de segurança aí, tá certo? E por que isso acontece? Porque justamente essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas vão justamente fazer isso aí, não é? Colocar esse aparato de segurança eletrônica com cercas elétricas, circuito interno de televisão, não é? Que são as câmeras e assim por diante. E colocam até também cães de guarda, né? Então tudo isso acontece dentro dessa interação social que muitas vezes as pessoas têm que fazer isso devido a esse crescimento que acontece de forma não planejada, tá certo, gente? Interações sociais na cidade, um estudo de caso. Vamos citar um exemplo aí de Alphaville, né? Que é um bairro nobre de São Paulo. É considerado como a primeira tentativa de se construir um bairro de grandes proporções no Brasil. Este conceito ele foi expandido para o restante do país com a finalidade de criar mini-cidades para uma pequena parcela de população com altíssimo poder aquisitivo. Vamos explicar isso aí para vocês entenderem. Qual é a ideia disso aí? A ideia é pegar um grupo seleto de pessoas, lógico, que tem poder aquisitivo, e eles ficarem concentrados nessa, que a gente chama nessa cidade, nesse bairro nobre, não é? E aí eu pergunto, e os demais? Como é que fica? E os demais que fazem parte da sociedade, como é que fica, né? Então, cabe ao poder público ter um olhar também para essas pessoas, tá certo, gente? Então é isso aí que a gente está trazendo para vocês entenderem essas interações sociais dentro de um contexto geral, tá bom? Então, vamos ver interações agora sociais no campo. Como é que acontecem essas interações? No campo, as pessoas estão predominantemente envolvidas com a atividade do setor primário. Lembra que falamos do setor secundário e terciário? Só recapitulando, vamos lá. O secundário se refere a indústrias e o terciário a serviços, tá certo? Então não podemos esquecer disso, que são pontos importantes para vocês pegar daí e crescer na vida, no seu desenvolvimento dentro desse conhecimento da geografia, tá certo, gente? Então, num campo, as pessoas estão predominantemente envolvidas com a atividade do setor primário, que são agricultura, pecuária e extrativismo, tá certo? A agricultura, a gente sabe, aquela ação, né? Aquele serviço que trabalha com a terra, produtos da terra que chegam em nossa mesa, né? E nós agradecemos todos os dias por ele, não é isso? A pecuária, né? A criação de animais e o extrativismo. Tudo isso faz parte do setor que a gente chama primário. Ou a gente pode também dizer que são as chamadas matérias-primas, né? As nossas matérias-primas. Que um detalhe precisa se ter cuidado também com ela, né? Porque não pode-se só apenas explorar as matérias-primas e não cuidar também do meio ambiente. Tem que ter esse equilíbrio, né? Esse cuidado, né? De produzir por meio dessas atividades, né, do setor primário, mas ao mesmo tempo a gente precisa preservar, né, o que pode se desgastar com o tempo, tá certo, gente? Algumas pessoas produzem para a sua subsistência e de sua família e o excedente de produção é comercializado. O que é que significa isso, professor? Vamos tornar isso mais bem de uma forma simples para vocês entenderem. Quando eu falo de agricultura de subsistência, é aquela agricultura que eu tenho um quintalzinho na minha residência, né? Vou plantar e vou me alimentar daquele produto, tá certo? Então eu não usei para comercializar, não. Eu apenas usei para me sustentar, para eu sobreviver. Então a gente dá o nome de agricultura de subsistência, tá certo?
Agora, aquela agricultura que sobra, que a gente chama de excedente, essa daí já é comercializada, ela já é vendida, não é? É aquela verdura que chega, né, no nosso centro de distribuição, aqui mesmo em Pernambuco, conhecido como a Ceasa, não é? Que muitas frutas e verduras que chega na nossa mesa, a gente sabe que vem de lá, tá certo? Então, quem produz isso aí, geralmente é um grande produtor rural, que a quantidade que ele produz é imensa e dá para comercializar, tá certo, gente? Dá para vender e dá para sobreviver do que a gente chama agronegócio, tá bom? As relações sociais são menos impessoais que na cidade grande. Há um estreitamento das relações de convívio. Isso eu estou falando as interações sociais no campo, não é? Porque realmente é comum a gente ver entre os trabalhadores rurais essa interação, né? Eles são mais ligados um ao outro, né? Entre o trabalhador e o proprietário de terra e entre os produtores e um centro comercial de uma cidade vizinha, as relações de comércio e de serviços locais são abundantes. Interações que marcam laços de efetividade. É bastante comum evidenciarmos vizinhos conversando nas calçadas das suas residências, nas praças, né? Situado na zona rural, certo? Que hoje em dia nas grandes cidades é muito difícil a gente encontrar famílias citadas em suas calçadas, né? E por que razão acontece essa perda dessa convivência, né? Devido ao aumento, como a gente falou, da violência, não é? A questão do desemprego também, que causa uma certa aflição, né, nessas pessoas. E, sobretudo, a questão da segurança, né? Que hoje em dia, dificilmente, as pessoas nas grandes cidades querem ficar ali conversando em suas calçadas, porque tem medo. Já na zona rural, isso aí é mais, podemos dizer assim, mais visível, né? Talvez essa questão da violência possa influenciar diretamente por essa cultura, essa questão, tá certo, gente? Então, por isso que é comum a gente ver, né, no meio rural ainda ter esse convívio, né, com essas pessoas, com essas famílias, nas calçadas, conversando, dialogando, trocando ideias, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as interações sociais em aldeia indígena. Olha o índio aí, sempre presente, né, na nossa sociedade. As comunidades indígenas tradicionais têm suas interações sociais caracterizadas a partir dos costumes e da cultura herdada de geração em geração. Cada indivíduo tem um papel bem definido, seja na caça, na pesca, no artesanato, liderança ou no campo religioso, né? Então, essa sociedade indígena, ela também tem a sua forma de organização, né? A sua forma de convivência, né? Os indivíduos pertencem a uma comunidade indígena, têm contato pessoal e afetivo, né? Tudo está ali interligado, eles vivem de forma mais comunitária, né? Todos se conhecem, se ajudam, tem por finalidade o bem maior da comunidade, né? Então, a gente aprende muito quando a gente vê esses aspectos sociais do índio, né? Que o objetivo dele é viver em comunidade, compartilhar, né? Ter a sua agricultura de subsistência, né? Que eles plantam para se alimentar, certo? Então a gente que somos da grande cidade, quando a gente vê a vida, a organização social dos índios, nós aprendemos bastante com eles, né? São exemplos para cada um de nós, para a nossa sociedade, não é? Que é dita civilizada, tá certo, gente? Vamos lá. Aí a gente vê também interações sociais em aldeia indígena e no contexto também do avanço da tecnologia. Como é que fica, né, essa questão do índio e a tecnologia? A tecnologia que hoje a gente vê, por exemplo, antenas parabólicas, internet, não é? Telefones celulares. Então isso já é algo presente também no campo indígena, né? Se a gente for visitar alguma aldeia indígena, a gente vai ver aquela chamada parabólica, né? Para captar o sinal, para poder ele ter informação, né?
Este fato contribui para algumas mudanças nos processos de interações sociais. O índio de hoje não fica restrito às interações com os indivíduos da própria comunidade. Atualmente, ele é passivo a ir do espaço físico do lugar onde ele desejar ir, não é? Ele não está mais agora apenas atrelado àquele espaço geográfico de sua vivência, né? De sua natureza. Não. A tecnologia, né? As interações sociais por meio da tecnologia proporcionou a ele essa interação também com outras pessoas, né? Com outros indivíduos cidadãos do mundo. Então, o momento tecnológico, o avanço da tecnologia proporcionou para os índios esse diferencial também, não é? Então, hoje em dia, a gente vê o índio, né, usando as tecnologias, né, tendo seu espaço dentro da sociedade, que é também direito dele, né, ter esse espaço. Afinal de contas, ele faz parte, né, é um cidadão nativo do território brasileiro, tá certo? Interações sociais em comunidades extrativistas, é aquela que trabalha com as extrações, né? Aquelas matérias-primas, né? Comunidade extrativista caracteriza por relações pessoais de afetividade e respeito ao meio ambiente. Eles têm essa visão, eles têm essa consciência, né, de que se deve preservar o meio ambiente, que a sua geração futura depende da preservação do meio ambiente, né? Então, o trabalho realizado por este tipo de comunidade ganha vulto e extrapola o espaço físico. Essa situação configura-se à medida que artigos produzidos pela referida comunidade passam a ser comercializados para outros lugares. Ou seja, o que quer dizer isso? Ele se apropria, né, da sua comunidade extrativista, certo? E produz o que a gente chama de artesanato, né? Aquele trabalho manufaturado, certo? E aí ele pode, desse seu trabalho, né, que é um trabalho realmente muito bonito, o trabalho artesanal, e vai comercializar para outros lugares esse seu trabalho, né? Então essas interações fazem parte também da sociedade que vivemos. E existem interações sociais no ciberespaço. Mediante o avanço da tecnologia, em especial da internet, começou a ser formado um outro tipo de lugar que vocês já bem conhecem, apesar de ser pequenininhos, mas eu acredito que deve saber até mais do que eu, né? Usar aí as redes sociais, né? Então, hoje em dia é comum, né, a rede social está fazendo parte de nossa vida, sobretudo nesse contexto da pandemia, que estamos isolados, né? Que estamos aí tomando os nossos cuidados, estamos usando a máscara, estamos usando álcool gel. Eu não estou usando a máscara aqui, viu, gente? Mas a gente está dentro do protocolo aqui de segurança, tá certo? Mas vocês continuem, né, fazendo isso, se cuidando, né? Se cuidando cada vez mais, para que em breve todos estejamos juntos, não é isso? Então as redes sociais possibilitam uma verdadeira transformação nas interações sociais, tá certo? Então que cada um de nós possamos sempre estar assim, associados, unidos, que isso faz parte da nossa sociedade brasileira. Até a próxima aula.